Você não acha meio constrangedor a gente discutir o próximo técnico da seleção em função do Neymar? Não é muito louco? Você viu que alguns youtubers e também comentaristas falaram, olha, não pode ser o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus teve atrito com ele. O que o Jorge Jesus falou? No final do ano passado, o Neymar procurou o Jorge Jesus e perguntou, e aí, quais são os planos do clube pra mim? Porque se vocês não me quiserem, me avisem que eu uso o mês de janeiro pra procurar clube. Não, fica tranquilo. E tem jogador grande que não tá nada feliz com isso. Você acredita que o clima nos bastidores tá tenso? E olha só, nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a discussão entre Jorge Jesus e Neymar. Será que esse desentendimento pode destruir as chances do Jorge Jesus no comando da seleção brasileira? Não perde tempo, cola aqui até o final, porque a treta tá forte e você não vai querer ficar de fora dessa. O Neymar foi em dedo em riste na cara do Jorge Jesus e falou, você é traíra. Você é traíra, você me disse uma coisa e fez outra. Mas fica tranquilo porque o mundo dá voltas. E esse fica tranquilo Dá tão volta que ele vai ser o treinador agora da seleção. O Abel Ferreira é um nome fortíssimo. É um treinador estrangeiro, português, mas que está aqui no Brasil há 4 anos e ganhou todos os títulos. Conhece o ambiente. Eu acho que é um forte treinador para uma seleção brasileira. Outro nome que se diz é o Ancelotti. Também ótimo treinador, de peso, experiente, vencedor, mas está lá no Real Madrid. Se o Real Madrid ganhar a Champions e ganhar aquele Mundial de clubes no meio do ano, aí começa a renovação de contrato, enfim, não é uma coisa segura. E o outro treinador estrangeiro que estão falando é o Jorge Jesus, que fez o melhor trabalho dos últimos anos, o melhor time, o futebol melhor apresentado por um time de 19 para cá foi aquele Flamengo espetacular do Jorge Jesus. Aí dizem assim, mas o Neymar não gosta dele. E daí? Problema do Neymar. O jogador de futebol não pode pautar quem vai ser o treinador da seleção brasileira, independentemente de qual seja o jogador. O jogador da seleção brasileira não tem que escolher o treinador. Se o Jorge Jesus tem condições, se a escolha for essa, se ele estiver disposto, ele é um ótimo treinador para a seleção brasileira, sim, independentemente de jogador gostar ou não, né? Então eu acho isso. Segundo, o Neymar é um jogador imaginário hoje em dia. As pessoas que defendem o Neymar da seleção brasileira, que falam que ele é o melhor jogador do Brasil, eles defendem um jogador imaginário, não é o jogador real. Então eu acho que não tem que ter nenhum jogador para escolher treinador e vetar treinador de seleção brasileira. Se for o Jorge Jesus, tem que ser o Jorge Jesus e pronto. Se for Ancelotti, se for Abel, se for Felipe Luiz, por exemplo, sabe? Rogério Ceni também, falam no Renato Gaúcho, não importa. Quem tem que decidir, que a escolha tem que ser feita por um grande treinador que faça a seleção brasileira voltar a jogar bem. Da qualidade técnica dos nossos jogadores. Você traria um treinador estrangeiro ou não? Sinceramente, não. Não porque não tem condições. Veja bem, quando eu falo que não traria um treinador brasileiro para treinar a seleção, já começa as polêmicas. Não, eu falei treinador estrangeiro. Estrangeiro, é. Aí já começa as polêmicas. Não, mas Cafu falou que fulano não serve para a seleção. Nossa, eu dou tanta risada quando eles falam isso. Eu não falei que ele não serve para a seleção brasileira. A pergunta que me fizeram é, você traria um treinador estrangeiro para treinar a seleção brasileira? Eu humildemente respondo, não. Eu preferia dar o cargo da seleção brasileira para um treinador brasileiro. Por quê? Por quê? Qual é o único país pentacampeão do mundo? Ah, não, já discordo. É o Brasil. Vamos lá. Tá bom, fala. 5 treinadores brasileiros. Ficamos 24 anos sem conquistar o título depois de 70? Ficamos. Depois de 70, conquistamos 94, fomos para a final em 98, ganhamos 2002 e demos uma sequência assim, e vai. Aí quando você fala para mim, vamos trazer um treinador estrangeiro para dirigir a seleção brasileira. Eu te pergunto, qual o nome? Eu te falo. Me fala. Eu te falo. Me fala. Eu, por exemplo, o sonho é uma coisa. Isso. Então, o Guardiola, para mim, é o Pelé dos treinadores, não vem. Não vem. Não vem. Por tá? que o Guardiola não vem? Por N motivos. N. Quer dizer, N motivos que eu acho. Eu gosto dessa discussão. Só me dá um. Cara, primeiro lugar é o seguinte. Primeiro que o que ele ganha na vida, a CBF não vai pagar. Segundo, nós não sabemos disso. Segundo, esses caras, velho, que passaram por Para aqui, de me enrolar e me fala logo o raio do nome. pela ordem, Jorge Jesus e o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira. Por quê? São treinadores, não são o primeiro escalão do futebol mundial. O Jorge Jesus no Flamengo em 2019, o que ele fez aqui é surreal, deu gosto de ver. O Renato Gaúcho, antes dele, tinha feito também, deu gosto de ver. Quem? O Renato Gaúcho. Em qual time? Antes do Jorge Jesus, no Grêmio. Deu gosto de ver.
Não, só pra quebrar o E aí, seu quando clima o aí time do também. Jorge Jesus pegou o Renato Gaúcho de Maracanã, foi 5-0. Isso não importa. E aí, quando o Renato... Isso não importa. Ah, Aí, uma quando o vitória- Renato- uma vitória eu de gosto 5, do uma vitória Renato. de 4 Eu gosto é do Renato. diferente. E o Renato, quando estava no Grêmio, falou, me dá um time de 200 Então vai. milhões pra ver o que eu faço. Aí deram o time, Ele não fez. Jorge Jesus e Abel Ferreira. Sim. São seus nomes? Sim. Tá. E o Jorge Jesus, ele quer. Ele tem... Se for até o final da Copa da Ásia e mais o final do Campeonato Saudita, que ele está em segundo lugar, tudo termina em maio. A seleção joga em junho. Aí a questão seria o Mundial de Clubes. Mas essa rescisão não parece complicada. Pelo que eu conversei com outras pessoas aí, não deve ser difícil, não. Talvez pagando uma multa e tal, mas nada do outro mundo. E ele quer. Ele quer. Na verdade, eu troquei algumas mensagens com ele. Ele falou as duas coisas. Uma, que ele não tem nenhum problema com o Neymar. E que nenhum jogador... Em outras palavras, nenhum jogador deve ter privilégio. Também falou isso. Né? Foi bem claro. Como deve ser, né? Acho impressionante que nós tenhamos que discutir os privilégios de alguns jogadores de futebol. Né? Não de alguns, eventualmente. Mas ele está louco para assumir a seleção. Eu concordo com você com relação ao estilo. Eu acho que, além do estilo ser mais próximo do imaginário popular aí, seleção brasileira, o JJ, ele conhece os jogadores brasileiros muito bem. Não só porque trabalhou aqui. Ele sempre os observou quando trabalhava em Portugal. Os times que ele treinou por lá vinham contratar jogadores aqui do Brasil. E continuou contratando depois, quando ele voltou para lá. Primeiro quando ele foi lá para o Benfica, no Fenerbahçe, e lá no Al Hilal, sempre contratando jogador aqui do Brasil. Então ele conhece, acompanha, ele vê todos os jogos da seleção. Será que o Ancelotti fica de madrugada vendo um jogo do Brasil? 4 da manhã? Hã? Tem que dar treino amanhã? Talvez Argentina e Brasil, mas Brasil e Peru não tem a mínima chance. Exatamente. Então, talvez gravado assistindo no Brasil, né? Quem sabe, assim. Se bem que era data FIFA, né? Ele estava mais tranquilo, não tinha aquela rotina de jogos, né? Talvez até tenha visto pelo jogo que é, o campeão do mundo e tal, o Brasil também em campo. Mas o Jorge Jesus acho que é o nome mais factível e que poderia chegar rapidamente. A única questão é negociar com ele e depois, a partir daí, fazer um acordo com os sauditas para liberá-lo ao final da temporada e os sauditas terem um outro treinador já no Mundial de Clubes, que é o que eles vão buscar, né? É possível, até uma pessoa próxima a esse métier falou para mim, Mauro, os sauditas são capazes até de não querer que o Jorge Jesus fique até o final da temporada, porque sabendo que ele vai embora, talvez até queiram, pelo estilo deles, né? Um cara que já negociou com ele, vai embora logo, resolve aqui, vamos partir para outra, para ir para o Mundial já com uma outra mentalidade, outro técnico. Há quem acredite nisso. Claro que pode custar uma grana, mas a CBF tem dinheiro, né? Negocia, paga uma multa, que for, não deve ser tão alta, porque o contrato está no final. Geralmente as multas são proporcionais ao tempo ainda a cumprir, né, de contrato. Quanto mais tempo falta, mais caro fica. Ele já está no final do contrato. Então acho que tudo caminha para essa direção. Mas até a sexta-feira ele não tinha recebido nenhum telefonema da CBF. Nenhum contato. Até sexta-feira. Isso. Depois não sei. De sábado para cá eu não sei. Até sexta-feira ele não tinha sido procurado. Pra você que já se inscreveu no canal e curtiu esse vídeo, fala pra mim, cara. Fala pra mim, qual que é a melhor opção pra seleção brasileira hoje em dia? Abel Ferreira, Jorge Jesus ou ainda tá sonhando com Ancelotti? Comenta aqui embaixo o que você acha.